capacitar. A gente, como professor, né, eu digo a gente, assim, profissional de saúde, não tem uma formação em licenciatura, a gente aprende na marra, né, aprende batendo cabeça, acertando, errando, e esses momentos de capacitação são momentos para a gente poder trocar ideia, e isso acaba aperfeiçoando a prática, né, então eu sei que a vida é corrida, eu estava brincando aqui com o Geraldo dessa questão, dessa figurinha que ele mandou, do Tom Hanks, no início do semestre e no final do semestre, a transformação que a gente tem. Então, agradeço muito a presença de todos aqui para compartilhar, trocar informação, poder discutir um pouquinho sobre as nossas práticas, né? Particularmente nesse ano em que a gente teve mudanças tão expressivas ocorrendo de forma abrupta. Então, eu acho que é mais do que relevante a gente poder discutir sobre nossa forma de ensino. A Cláudia perguntou aqui se tem alguma forma dela poder identificar com relação às aulas anteriores. Cláudia, eu acho que tá indicado já, tá? Mas se você quiser, manda um e-mail depois, pode encaminhar para mim e para o Geraldo, nós dois somos membros do Núcleo de Desenvolvimento Docente, que aí que eu posso conferir para você, mas eu acho que já está identificada, tá? Mas se você quiser, manda um e-mail, depois eu vou colocar meu e-mail aqui, que eu confiro direitinho. Para começar aqui, falando um pouquinho de edição de vídeo, eu queria saber como é que é a experiência, se alguém já teve experiência com isso, né? Se sim ou se não, se edita vídeo ou não, só para a gente poder pensar como é que a gente pode seguir essa abordagem. Eu vou colocar uma enquete aqui, eu pediria que vocês pudessem votar aqui, falando se você já teve alguma experiência, se já editou, se conhecem algo sobre isso. Bom, então é só clicar. Mas as respostas já aparecem aqui, tá, Cláudio? Na hora, a partir do momento que você clica, elas já aparecem o resultado. Então, estou colocando aqui, né, o que eu comentei com relação à docência, eu percebi, assim, né, deixa eu me apresentar aqui, eu sou membro do Núcleo de Desenvolvimento Docente, eu atualmente sou coordenador do curso de terapia, e eu percebi isso nos professores, né, assim como a gente teve que se virar para aprender a ministrar aula, né, quando a gente inicia na docência, né, sem uma formação em licenciatura, a edição de vídeos, acabou que os professores também seguiram um pouco essa vertente. Alguns já aprenderam, então eu convido a todos aqueles que mexem, né, que já tem uma certa prática, poder complementar tudo que achar que é interessante. Então, assim, eu acho que essas trocas que fazem a gente crescer e aprender mais. Vou aproveitar aqui, Geraldo, já vou pedir aqui, pessoal, a gente vai mandar um questionário, depois se você puder disponibilizar o link, para avaliar as capacitações que foram feitas, né? Então, igual, eu acho que essa capacitação é fundamental. A prática do ensino ela tem que ser reciclada. A gente vive momentos novos, isso percebeu pela inquietude que deu em algumas discussões dessas capacitações que foram feitas. Então, a gente pensar formas de poder melhorar, entender como que foi a percepção, o que adequou, o que adaptou, e planejar formas de poder otimizar isso e melhorar essa capacitação. Pode falar, Cláudia. Eu cliquei aqui errado, desculpa, bom dia. Não, sem problema, bom dia. Aqui é uma oportunidade boa também, né? Não são todos os cursos que estão tendo aulas síncronas, igual a gente está fazendo agora, né? Mas é uma experiência de viver o outro lado, como que o aluno vivencia isso aqui e testar alguns recursos. Bom, então vou começar aqui um pouquinho falando sobre edição de vídeo. Deu mais ou menos metade não mexeu, metade já mexeu e uma parte ainda não respondeu. Vou fechar essa enquete aqui para a gente poder começar com essa discussão aqui. Tá? A gente vai pegar aqui esse questionário que eu comentei
sobre avaliação no final, e depois também a gente disponibiliza lá na página do NDD que foi colocada no AVA. Tá? Um outro ponto que eu queria falar aqui antes de começar a falar especificamente sobre a edição de vídeo é o seguinte: a gente pensou para essa aula, para esse encontro aqui, um formato mais prático. Então, que as pessoas possam efetuar o que eu disser aqui, né? Então, o conteúdo desse é um conteúdo que se entende técnico e não faz sentido, muitas vezes, ficar só escutando. É interessante se praticar. A gente tem tido uma adesão muito boa aqui na capacitação, que é muito expressivo, mas dificulta um pouco essa prática. Então, a gente vai deixar essa prática para ser feita posteriormente de forma assíncrona, com uma certificação independente. Então, nesse módulo especificamente, a gente vai fazer hoje essa encontro, né, essa conversa aqui sobre edição. Nisso eu vou apresentar alguns recursos, que eu vou inclusive disponibilizar os links lá na sala do NDD no AVA, para posteriormente a gente colocar uma atividade que possa ser feita de forma assíncrona até o final do mês, para poder praticar isso aqui. E, obviamente, eu vou me colocar aberto aqui para tirar dúvida, né, dentro do que for da minha alçada nesse período, para a gente poder ir discutindo. Perfeito? Então, o que eu vou pedir aqui é que, como é uma aula de edição de vídeo, eu achei que o mais propício para a gente poder fazer seria através de um vídeo. Então, eu gravei um vídeo aqui mostrando alguns recursos. Como eu imaginei que a proporção de professores que já mexeu com a edição e que não mexeu ficaria mais ou menos dentro dessa perspectiva que a gente observou, o que eu fiz foi pegar recursos genéricos, gerais, que todos possam utilizar, tá? Desde recursos bem práticos e objetivos, né, que o próprio YouTube disponibiliza, até alguns um pouco mais avançados. Mas a ideia dessa aula, que eu vou passar aqui rapidinho, depois abrir para a gente poder discutir aqui, não é tornar ninguém expert em edição ou colocar ferramentas muito complexas, mas ferramentas gerais que possam te auxiliar para a construção das aulas e daqueles materiais que a gente faz em geral. Então, eu peço que prestem bastante atenção, porque aqueles que puderem, depois a gente vai colocar essa atividade assíncrona depois, para que a pessoa possa praticar. Eu vou colocar os recursos. A ideia, igual eu comentei, não é ficar expert, mas conhecer. Os recursos são muito intuitivos, então, por vezes, só de você saber que ele existe, já é um caminho para que você possa utilizar ele da melhor maneira possível. Então, eu vou colocar eles aqui para a gente poder ir conhecendo. Está todo mundo me escutando? Está todo mundo vendo aqui direitinho? Sim, tá. Obrigado pelo retorno. Depois que eu já falei tudo que eu pergunto, né? Ainda bem que foi. Então, eu vou projetar a minha tela aqui. Me fala se vocês estão visualizando ela. Está aparecendo aí? Olá, pessoal. Meu nome é Jorge Sabino. Eu sou atualmente coordenador do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas, e dou as boas-vindas a todos por aqui para o nosso último encontro do ciclo de capacitação do Núcleo de Desenvolvimento Docente proposto para esse ano 2020. Nada mais propício do que capacitação frente a essas transformações abruptas que a pandemia nos obrigou a fazer. Muito a gente teve que aprender na marra, assim como boa parte dos profissionais de saúde o fazem quando se propõe a dar aula. Começa a dar aula sem ter aquele subsídio, né, docente na sua formação. A gente acaba se virando, e eu vejo que, de uma forma em geral, conseguimos nos virar e superar esse desafio. Eu acho que agora é a hora da gente buscar, tentar aprimorar nesse recurso. E nada mais propício do que discutir aqui a respeito de edição de vídeo. Edição de vídeo é um campo de estudo bem profundo, com altos recursos e softwares que fazem isso. A ideia não é tornar ninguém profissional em edição de vídeo, mas apresentar alguns recursos básicos ou dicas que possam facilitar na construção da aula e otimização na transmissão daquele conteúdo. Acredito que alguns professores já pegaram alguns para poder aprender, alguns têm mais facilidade, outros menos, mas aqui eu gostaria de passar alguns pontos que possam ser empregados de uma forma em geral pela maioria dos professores, para poder fazer, por exemplo, cortes.
Às vezes a gente está dando aula no meio dessa pandemia, né, em home office, e as aulas estão numa fluência boa e por algum motivo tem que ser feito um corte, né, porque alguém adentrou no recinto, então isso tem que ser adequado para que a gente possa aproveitar todo aquele conteúdo e otimizar nosso tempo. Então, na nossa fala, muitas vezes a gente tem alguns cacoetes que possam ser retirados, então a edição potencializa tudo isso, otimizando a qualidade. A gente pode trabalhar com transições, pode trabalhar com adequações do som, isso tudo são recursos que a tecnologia nos permite fazer de uma forma bem simplificada, mesmo que você não seja um profissional de edição de vídeo. Então, o que eu vou apresentar aqui seriam algumas dessas possibilidades. Tem um lado muito positivo, né, da edição de vídeo, igual eu comentei, que você pode otimizar qualidade do seu conteúdo empregando esses recursos, e existe, obviamente, alguns pontos mais negativos. Em geral, assim como a gente aprendeu na prática, o trabalho com vídeos, eles são arquivos de grande volume e pode precisar de grande capacidade do computador para fazer essa renderização, que seria a transformação daquele arquivo que foi gravado em um arquivo para ser exportado, para ser apresentado para outras pessoas. Isso é uma desvantagem. A edição de vídeo também, ela consome um tempo de análise. Então, se antigamente a gente tinha aquele tempo de preparação de aula e correção, a edição de vídeo é mais um desses fatores. A gente precisa de dedicar algum período para isso, para que ela possa ser realizada de uma forma apropriada. E isso é uma desvantagem na vida de um professor. Além de coordenador do curso e membro do Núcleo de Desenvolvimento Docente, eu também sou professor e sei como que nossa vida é corrida. A gente não tem esse tempo para tudo, mas se organizando eu acho que é possível. Igual eu comentei, eu vou priorizar aqui alguns recursos mais rápidos e acessíveis, simples para a gente poder lidar com eles da melhor maneira. Hoje em dia, para contrapor, por exemplo, essa demanda operacional que um vídeo pode precisar para poder ser editado, podemos muitas vezes realizar essa edição online. Existem recursos online que fazem isso, como, por exemplo, o próprio YouTube. Então, eu vou começar aqui, inicialmente, já mostrando algumas coisas que eu acredito que muitas pessoas estejam habituadas. Hoje em dia, após a gravação da aula, um caminho que se tem para disponibilizar aquele vídeo no AVA seria colocando ele no YouTube no formato não listado. Então, boa parte dos professores já mexem com isso, né? Então, você encaminha o vídeo para o YouTube. Então, acredito que muitos já estejam familiarizados com uma página parecida com essa aqui que eu vou projetar, aonde são enviados os vídeos para que os alunos possam acompanhar, e ao clicar nesse lápis aqui, a gente pode abrir um editor de vídeo, que é mais ou menos parecido com esse aqui. Tá? Nesse editor, a gente consegue já fazer uma série de ações, uma série de recursos que possam ser interessantes, como, por exemplo, cortar o vídeo. Então, no próprio YouTube, você pode cortar o seu vídeo ao clicar aqui. Como que isso vai ser feito? Na hora que você clica em cortar, ele coloca essa janela, essa linha azul no início e no final, e ao arrastá-la, você estará cortando aquele pedaço. Se você desejar cortar algum trecho no meio do vídeo, é só clicar em dividir, que aí você pode retirar essa parte do seu vídeo. Ou seja, o vídeo vai tocar até aqui, eu vou colocar ele aqui brevemente para a gente poder fechada, seria a eversão do calcânio com a rotação medida. Vou deixar sem som para poder ficar melhor. Quando ele chegar nesse momento do vídeo, já vai passar para o momento seguinte. Tá? Isso aqui não cortou o meu vídeo ainda, então a gente está apenas editando, preparando e visualizando, ou seja, ele veio daqui para cá diretamente. Se eu quiser cortar, eu teria que clicar aqui em visualizar. Ele já vai colocar uma edição pronta para ser cortada, mas ainda não está editado. Isso só vai ocorrer quando você clicar em salvar. Eu não vou cortar o meu vídeo aqui, eu estou só fazendo uma demonstração, mas a lógica seria essa, né? Você vai clicar em cortar, verificar a página, o local certo onde você quer excluir, né? Clicar em visualizar e salvar. Esse procedimento ele vai demorar um tempo, a renderização de vídeo ela gasta algum tempo, mas isso tudo vai ser feito online e o vídeo já vai ser apresentado dessa forma para os alunos quando você compartilhar o link. Então, olha só que interessante como que a tecnologia torna os recursos acessíveis
O próprio YouTube, onde a gente encaminha os vídeos, já permite uma edição básica que pode ser muito válida para a nossa prática. Ou seja, você pode tirar aquela parte do meio em que aparecia uma cena ou um cacoete indevido. Agora eu vou mostrar uma outra funcionalidade que eu acredito que possa ajudar muito profissionais de saúde. Às vezes você quer apresentar um caso clínico de um paciente, mas você não gostaria de expor ele naquele vídeo. Nesse editor de vídeo, vou relembrando aqui como que eu entrei nele, né? Aqui seria o meu canal, onde eu insiro os vídeos que eu vou apresentar. Ao clicar nesse lápis, ele entrou nessa tela, que a gente pega normalmente o link para compartilhar, e que se clica em editor. Aí você entra nessa parte onde é possível fazer os cortes do vídeo. O que eu vou demonstrar agora é como desfocar o rosto, que o próprio YouTube permite isso. Antes disso, eu vou explicar algumas características de um editor de vídeo. Dependendo do editor de vídeo que você utilize, ele vai ter normalmente algumas coisas em comum. Então, o editor de vídeo é uma ilha de edição, com vários quadros ou partes. Eu vou pegar de exemplo aqui a do YouTube, que é uma facilmente acessível para a gente poder entender ele. Normalmente, na região central, a gente vai ter um vídeo de preview, que vai ser apresentado o vídeo que vai ser formatado após essas modificações que estão sendo feitas na gravação. Então, aqui ele vai apresentar para a gente como vai comportar aquele vídeo. Então, ele vai chegar até aqui, na hora que eu clicar aqui, isso não vai aparecer, ele vai vir direto para cá. E é isso que o preview vai mostrar para a gente, quando a gente der um play aqui, para poder ver o seu andamento, certo? Então, normalmente, uma ilha de edição tem essa apresentação para a gente, independente do editor que você utilize. Além disso, também é muito comum no editor linhas do tempo. Isso aqui é uma linha do tempo que mostra como que o vídeo vai se comportar em cada uma das partes que a gente vai passando, que você pode ir visualizando, certo? Nessa linha do tempo do editor de vídeos do YouTube, se você clicar nesse segundo mais aqui, ao lado desse quadriculado, que quando eu chego o mouse em cima escreve desfocar, quando eu clicar nele, ele vai abrir para mim as seguintes opções: desfocar rosto ou desfoque personalizado. Eu já coloquei um aqui para poder demonstrar, eu cliquei no desfoque personalizado. Então, o que seria isso? O desfocar rosto, ele vai procurar todos os rostos do vídeo e vai perguntar qual você gostaria de desfocar. É um processo que utiliza de inteligência artificial, no fundo, é um pouco mais demorado. É interessante que toda essa parte de desfoque, seja do rosto ou personalizado, seja feita em um local em que a internet tem uma velocidade boa para que ocorra esse processamento. Isso está ocorrendo na nuvem, não sobrecarrega o computador, mas é importante uma conexão dinâmica para conseguir dar essa fluência, certo? Mas eu cliquei aqui no desfoque personalizado e ele vai me dar a opção se eu quero um retângulo ou que esse desfoque seja oval. Eu coloquei oval, coloco em cima do meu rosto. Eu consigo modificar o tamanho dele clicando nas suas bordas. Além do preview, né, o editor de vídeo coloca essas linhas do tempo e aqui a gente consegue regular a extensão, ou seja, a duração desse desfoque. Eu vou tirar a minha câmera aqui para poder mostrar isso aqui melhor. Então, eu posso puxar para a direita ou para a esquerda, deixando o desfoque por um período de tempo maior ou menor. Ou eu posso simplesmente clicar nesse botão, nessa parte azul onde ocorre o desfoque, quer dizer, aqui, nessa região vai estar sem desfoque, aqui eu coloquei o desfoque. E aí eu posso arrastar ele para colocar em outras regiões. O YouTube ainda permite, né, que você possa clicar aqui, ó, e rastrear o objeto ou ir adequando a cada frame, a cada quadro, a cada momento no vídeo, aonde que você quer que aquele desfoque permaneça. O último recurso que eu gostaria de apresentar aqui do YouTube, não é tanto nem de edição, né, mas é interessante se conhecer, que seria as estatísticas do vídeo. Então, se a gente clicar aqui nesse botão ao lado do de editor, de estatísticas, ele vai mostrar as taxas de visualizações do vídeo e a taxa de retenção. Deixa eu sair da frente aqui novamente. Vai mostrar qual a média de visualização daqueles vídeos. Então, nesse vídeo aqui que eu postei recentemente, né, mostrando os músculos do antebraço, os alunos visualizaram em média 10 minutos, eles têm 80% de retenção no vídeo. O professor Matheus, Citologia, ele apresentou um trabalho de conclusão de curso na pós em Educação e Saúde, coordenada pelo professor Rodrigo Geraldo, em que ele mostrou dados interessantes sobre a taxa de retenção na disciplina dele. E o que ele observou é que os vídeos mais extensos tendem a ter a menor taxa de retenção. Então, aproveitando essa ferramenta que eu acabei de demonstrar de corte de vídeo,
às vezes, você pode transformar um vídeo de longa duração em 2 de curta duração, fazendo o corte do início e o corte do fim, para poder apresentar de formas separadas para o aluno. Bom, então o YouTube, além de uma base de dados para disponibilização dos vídeos, como pode-se ver, ele pode ser um editor interessante, com recursos primordiais, mas que possam ser importantes para determinadas situações. E a grande vantagem do YouTube é que é um editor online. Então, os vídeos, por serem arquivos de grande tamanho, o processo de renderização, ou seja, de transformação daquele vídeo que foi manipulado para um novo arquivo de vídeo, tendem a ser demorado e consumir memória do computador nesse processo. Ou seja, o próximo editor que eu vou colocar é um software gratuito que tem para vários sistemas operacionais. Ele é muito bom, é um software mais leve, escolhi isso propositadamente, porque existem softwares gratuitos um pouco mais pesados, mas mesmo sendo mais leve, dependendo da configuração do seu computador, você pode ter um pouco de dificuldade no uso desse recurso. Então, antes de eu passar para ele, eu vou apresentar mais um online, Kapwing. Vou colocar o nome dele escrito aqui na minha mão, e essa edição eu fiz com o próprio Kapwing, tá? Ele é gratuito para vídeos até 7 minutos, ele tem recursos bem fáceis e didáticos de poder se conhecer. Quem quiser depois fica com opção. Mas aqui eu vou entrar agora no Shotcut, que é esse software que eu vou apresentar aqui. Antes de eu discutir os softwares, deixa eu só apresentar como que você vai baixar o seu computador. É um programa gratuito, mas que tem que ser instalado para poder ser utilizado, e você vai obter ele nesse site, shotcut.org. Ao clicar em download, ele vai abrir essa janela, onde você pode baixar um instalador ou uma versão portátil. Ele tem para diferentes sistemas operacionais. Eu já deixei ele aqui aberto com um vídeo para poder mostrar algumas semelhanças que há entre esse editor e o editor do YouTube. A gente consegue ver aqui uma janela de preview, para ver como que o vídeo está sendo editado, e aqui uma linha do tempo. E eu já coloquei um vídeo aqui para a gente poder observar. Por que eu estou colocando esse software? O YouTube, ele tem aquelas funcionalidades que vai atender e resolver naqueles casos específicos, mas ele é um editor restrito, ele só faz aquilo. Um software esse, ele tem dezenas de outras funções, como, por exemplo, um recurso que pode ser importante para a gente, por vezes, também, é a adição de outros vídeos. O YouTube tinha essa funcionalidade, mas ele retirou do seu programa. Quer dizer, eu posso colocar mais um vídeo aqui do lado, unir vídeos para a minha edição. O YouTube permitiu cortar, mas ele tirou a função de união de vídeos. Então, o Shotcut, por sua vez, permite essa funcionalidade. Então, eu apresentei um editor de vídeos online, que é o próprio editor do YouTube, que eu acho que, como a gente já tem familiaridade, é o mais fácil de você começar a utilizar, e o Kapwing, que depois também vale a pena conhecer aqueles que se interessarem. Normalmente, um editor de software, ele vai muito da familiaridade que a pessoa pega com aquele ali. Quem usa um gosta dele, né? Os editores online, eles são muito práticos porque eles não consomem a memória do computador para renderizar os vídeos. Porém, de uma forma geral, eles são limitados. O Kapwing é um pouquinho mais avançado do que o YouTube, ele tem outras funcionalidades que eu não mostrei, mas quem quiser explorar depois, vale a pena conhecer, mas ele ainda é restrito. Porém, os softwares de computador, como, por exemplo, esse Shotcut, eles têm muito mais recursos. Eu vou apresentar aqui em sequência um outro que eu utilizo muito, eu acho excepcional. Esse é um software pago, então eu estou colocando mais de opção para a gente poder pensar, seria o Sony Vegas. Vê se vocês conseguem perceber alguma similaridade entre o editor de vídeo de YouTube, o Shotcut e agora o Sony Vegas. Não se assustem com esses nomes, né? Na verdade, eu gosto muito de tecnologia e gosto desses recursos, por isso eu vou trabalhando com alguns deles. Para preparar a aula aqui, eu dei uma pesquisada se havia outras possibilidades, e por isso que eu estou familiarizado. Mas, na realidade, o ideal, inclusive, eu acredito, é que você escolha um deles e trabalhe com aquilo que você achar mais propício. Eu estou inserindo um vídeo aqui, como que eu fiz isso? Eu puxei do meu Explorer e joguei na linha do tempo, né, que seria nessa região, e o que ele está me perguntando aqui é se ele quer que o vídeo que eu for renderizar mantenha o formato do vídeo que eu estou colocando, ou um formato já pré-formatado que ele abriu. Eu vou querer que ele fique com o formato que eu estou inserindo. Vê se vocês conseguem perceber, igual eu falei aqui, algumas semelhanças e diferenças em relação a esses dois anteriores que eu coloquei. Você consegue ver um preview aqui?
como vai ficar o vídeo que você está editando, que você vai renderizar. Você consegue perceber a linha do tempo. As linhas dos tempos, pessoal, você pode ir inserindo várias aqui, se você quiser, uma em cima da outra. Normalmente, a que está mais superior, deixa eu colocar um outro vídeo aqui para a gente visualizar, é a que vai aparecer. E depois que ela parar de aparecer, vai aparecer a de baixo, certo? Você pode colocar várias linhas do tempo. Isso aqui ocorre, muitas vezes, se você quiser colocar uma figura, uma imagem que tem uma transparência numa determinada parte, você pode utilizar desse recurso. Tá? Mas um outro recurso aqui, dentro que eu queria apresentar, assim, que eu acho que pode ser útil, é a transição. Tá? O Shotcut faz isso. O Capim também. Tá? E o YouTube não tem esse recurso, mas é um recurso que pode ser interessante. Então, se você colocar dois vídeos, como que vai passar de um vídeo para o outro? Então, eu vou colocar mais um aqui, vou colocar um diferente para a gente poder visualizar. Um vídeo bem curto aqui para poder demonstrar, eu cliquei no desfoque personalizado, tá? Em determinadas situações. E a grande vantagem, conhece um outro que eu utilizo muito na região, eu estou perguntando aqui, ele quer que o vídeo que eu for renderizar mantenha o formato do vídeo que eu estou colocando, ou um formato já pré-formatado pelo Adobe. Eu vou querer que ele fique no formato que eu estou inserindo. Se vocês conseguem perceber, igual eu falei aqui, algumas semelhanças e diferenças em relação a esses dois anteriores que eu coloquei. Você consegue ver um preview aqui, que é como vai ficar o vídeo que você está editando, que você vai renderizar. Você consegue perceber a linha do tempo. As linhas do tempo, pessoal, você pode ir inserindo várias aqui, se você quiser, uma em cima da outra. Normalmente, a que está mais superior, deixa eu colocar um outro vídeo aqui para a gente visualizar, é a que vai aparecer. E depois que ela parar de aparecer, vai aparecer a de baixo, certo? Você pode colocar várias linhas do tempo. Isso aqui ocorre muitas vezes, se você quiser colocar uma figura, uma imagem que tem uma transparência numa determinada parte, você pode utilizar desse recurso. Tá? Mas um outro recurso aqui dentro que eu queria apresentar, que eu acho que pode ser útil, é transição. Tá? O Shotcut faz isso. O Links também. Tá? O YouTube não tem esse recurso, mas é um recurso que pode ser interessante. Então, se você colocar dois vídeos, como que vai passar de um vídeo para o outro? Então, eu vou colocar mais um aqui, vou colocar um diferente, que a gente poder visualizar, um fundo preto aqui, que a gente possa ver. E aí, o que seria a transição? Ele vai passar de um vídeo para o outro. Então, ele vai começar tocando esse vídeo aqui, depois a gente pode observar esse aqui, viu? Depois fica e aí ele vai passar para esse vídeo em sequência. O que eu vou fazer? Eu vou julgar um vídeo sobre o outro. Isso aqui é uma transição de vídeo. Tá? Os softwares de vídeo, eles fazem isso. O Shotcut é a mesma coisa. Tá? Se eu pegar e jogar o vídeo para cá, ele vai criar automaticamente uma transição entre esses dois vídeos para a gente poder visualizar como é que eles vão comportar. Mas voltando aqui para o Sony Vegas, o que ele fez de padrão? Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Ele foi apagando um e aparecendo outro gradativamente. Vê se vocês conseguem perceber isso à medida que o vídeo vai passando. Ele vai apagando esse aqui e passando para o vídeo seguinte. Aqui, ó, na aba transição, isso também é bem comum nos editores de vídeo, você vai poder escolher diferentes tipos de mudança, por exemplo, dando um flash. Então, ele vai dar um flash e vai passar de um vídeo para o outro. Vou colocar um aqui para a gente poder visualizar como que seria uma transição com um flash. Ele vai abrir aqui uma janela de configuração, só que ele abriu, eu estou com dois editores, tá? Por isso que você vê aparecendo uma tela, dois visores, desculpa, uma tela e outra. Ele abriu essa tela de configuração, se eu quiser mudar algum recurso, colocar ele mais forte ou mais fraco, esse flash, o que a gente vai observar? Presta atenção no preview, vai ser que na hora que ele mudar de um vídeo para o outro, fica a opção. Olá, pessoal, aqui, eu vou entrar agora aqui no nosso conteúdo, nós vamos partir para o membro superior. Ele deu esse flash, ficou muito devagar, eu colocaria uma transição mais suave, mudaria de um vídeo para o outro mais rápido. Então, teria, na minha opinião, né, a edição é quase que uma arte, né? Então, é por isso que eu comentei que, às vezes, ela gasta tempo, que você vai testar uma coisa, ver se ficou legal, se não ficou, depois renderiza, e aí sim, você construiria, né? Então, software, isso que é um problema dele, tá? Olá, pessoal, dando continuidade. Vou tirar o som dele só para a gente não atrapalhar aqui, mas ver se vocês conseguem perceber. Está passando esse vídeo, vai passar para editar, no meio ele vai ter a transição, que seria esse flash.
Perfeito? E existem diversos tipos de transições diferentes. Eu vou passar aqui, você vai ver que minha tela vai mudar para um editor de vídeo de celular. Um editor que hoje em dia os alunos acreditam que vão usar mais do que professores, mas dada a facilidade desse editor e a facilidade que a gente tem para utilizar um celular, e considerando aquele fato que eu comentei, que muitas vezes a gente não tem bastante tempo para poder ficar editando o vídeo, ter coisas práticas e simples pode ser interessante. Então, vou dar continuidade aqui dessa forma. Vamos lá. Dando em continuidade, então, pessoal, passando aqui para o celular, eu vou apresentar um software InShot, que seria esse aqui, ó, onde eu estou colocando a minha imagem. O InShot, ele é um aplicativo de celular, mas ele tem uma série de recursos de edição muito fáceis de usar e rápidos. Tá? Não vai aparecer essa câmerazinha, não. Essa câmera eu coloquei só para a gente poder ir explicando um pouquinho sobre o uso dele. Tá? Mas como que a gente vai utilizar ele? Ao clicar em vídeo, você vai pegar o vídeo que você filmou. É um vídeo bem curto, aqui, só para demonstração. Ele tem essa gama de recursos, como, por exemplo, o cortar, né, que a gente visualizou lá também. Eu posso cortar ele aqui, dividir, né, assim como a gente fez com os outros recursos. Gravar vídeo do celular tem suas limitações, tem seu problema. Foi até bom que eu assisti o videozinho que eu estava gravando, que eu vi que eu estava com a mão em cima do microfone. E aí eu tiro a mão do microfone. Bom, continuando aqui, entre outros recursos que ele apresenta, além de cortar, ele tem filtros, né, para imagem, para deixar os vídeos mais bonitos, né, mudando a sua coloração e o seu contraste. Ele vai ter também um recurso para colocar textos. Então, você pode colocar o texto que você quiser para poder aparecer no vídeo, e com isso você consegue alterar a cor dele, consegue alterar a posição dele, consegue alterar o tamanho que esse vídeo aparece, tudo através do toque. Então, é um recurso relativamente simples. Se a gente observar aqui embaixo, né, vou vir aqui para poder apresentar também, a gente consegue visualizar uma linha do tempo, igual que aparece nos outros editores, onde tem a linha do tempo do vídeo, onde que o vídeo está acontecendo, é um vídeo curto, observa que ele encerra aqui, e aonde que vai aparecer o texto. Então, está vindo o vídeo sem o texto vai aparecer. Eu posso mudar, da mesma forma, o tamanho do texto, eu quero que ele apareça só nesse pedacinho. Então, o vídeo vai vir aqui, o texto vai aparecer e vai sumir. Então, são recursos que permitem facilmente editar um vídeo, né? E recursos de celular. Outro recurso que esse aplicativo permite também é colocar som e efeitos sonoros. É claro que isso é um complementar, mas é interessante conhecer e em alguma ocasião possa ser empregado. Então, se você clicar aqui nesse botão de música, ele vai permitir você colocar canções ou efeitos. Na hora que você clica em efeito, vou escolher um efeito aqui qualquer, bolha, usar. Então, observa na linha do tempo abaixo, que aqui passa o vídeo, e aí fica um local que tem um efeito. Então, vou colocar no preview para a gente poder visualizar e como é que seria o som. Então, durante a fala, ele vai colocar um efeito, e eu coloquei isso junto aonde que ocorre o surgimento do texto. Observa no preview. Vou gravar esse vídeo e mostrar como é que ele ficou pronto para a gente poder visualizar. Antes de mostrar, concluindo o vídeo, né, com as edições que você achou que são pertinentes, vai vir e clicar em salvar. E escolher qual que é a qualidade que você deseja para aquele vídeo. E aí ele já vai ser apresentado para você salvar na sua galeria, compartilhar pelo WhatsApp ou outro meio que você achar propício. Bom, retomando aqui, para a gente poder concluir essa parte de edição de vídeo, igual eu comentei, não é intuito ninguém, a partir de uma exposição de algumas dicas que possam auxiliar na sua criação de aulas, tornar um editor profissional, mas isso é possível, igual eu comentei, os recursos hoje são bem acessíveis e fáceis. Espero que ninguém esteja assustado, como eu vejo normalmente os alunos no final de uma aula de anatomia com aquela série de nomes que foram ditos, igual eu comentei, diferentemente da anatomia, que eu falo para os alunos que eles têm que saber todos aqueles nomes, o que eu digo aqui é que
veja o que te interessou mais, busque trabalhar com ele, aos poucos a gente aprende, né? Esses editores é muito de prática, de emprego, né? É necessário um pouco de tempo, reserve um pouco de tempo, se possível, dentro de sua programação de construção de aula, para poder trabalhar com algum desses, se isso vai se tornando mais natural. Edição de vídeo, igual eu comentei no começo, gasta-se um tempo. Você teve um tempo para preparar a aula e para torná-la mais palatável, né, retirando partes que às vezes ficaram ruins, colocando algumas animações ou efeitos, igual eu comentei, ou mesmo, né, retirando, embaçando o rosto de um paciente, você vai ter que dedicar algum tempo para isso. Mas tudo com organização, se programado, é possível. Não torna isso mais rápido, mas é factível. Os recursos tornam essa prática cada vez mais acessível. E o que vai tornar o expert ou não vai depender muito do uso. Então, usando esses recursos, você consegue ir dominando essas ferramentas. Espero que essas dicas possam ter ajudado e contribuam com um ensinamento melhor. Um grande abraço e vamos agora para a discussão, que eu acho que isso também acrescenta muito nessas capacitações que têm sido feitas. Pessoal, retomando aqui, né, reforçar algumas coisas que eu coloquei ali no vídeo, tá, Fernanda? Antes que você entre numa angústia profunda, não é intuito ninguém se tornar editor, né? A ideia é mostrar possibilidades e aí ver quais que se aplicam. Algumas são mais simples, igual eu comentei, o YouTube, acredito que muitas pessoas já têm que ter tido trabalhado por ela por necessidade para poder disponibilizar vídeo, e aí ele já, às vezes começa por esse aspecto. Isso aqui é muita prática, e não precisa ficar mexendo em todos. Assim, às vezes escolhe um que você tem mais afinidade, assim, escolhe um para testar e ver se você gosta dele ou não, e começa a mexer. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, com isso fica mais natural, igual quando eu perguntei aqui, praticamente metade dos respondentes já mexeram com algum, outra metade não. Então, eu acho que isso é muito de poder pegar e se arriscar, né? Testar e desenvolver. Isso aqui ajuda bastante, principalmente nesse momento em que a gente foi induzido para essas aulas remotas e virtuais, né? Os recursos tecnológicos, eles estão bem acessíveis, né? E intuitivos. Então, é bem praticar, né? A Fernanda colocou aqui que faz parte do processo de aprendizagem, né? Isso mesmo, né? Eu acho que é um caminho que a gente faz. O que eu sugiro aqui é tentar praticar. Pegar algum desses, eu vou disponibilizar, obviamente, essa aula ali para quem quiser ouvir novamente, eu vou deixar ela no AVA para poder visualizar, para poder testar alguns desses recursos e verificar como ele é. Igual eu comentei, a gente vai colocar aqui uma atividade assíncrona, quer dizer, para você poder praticar algumas dessas e entregar para que a gente complementar essa capacitação com essa parte que eu acho assim que é essencial. Nilo, uma forma boa para você poder converter em formatos menores pode ser pelo próprio YouTube ou o WhatsApp. O WhatsApp ele reduz novamente. O formato para você poder diminuir mesmo é mexer na qualidade. E aí eu vi até a pergunta ali na hora que o Geraldo respondeu. O que você tem que ver é se isso não vai afetar as informações que estão sendo transmitidas. Porque se começar a diminuir muito a qualidade, o vídeo começa a ficar embaçado. E aí algumas informações podem ficar prejudicadas, né? O vídeo, em geral, eles têm um formato de arquivo bem grande, e isso que é uma dificuldade que a gente tem nesse trabalho normalmente para poder manipular ele. E esses processadores, igual eu comentei, alguns deles são pesados, depois eu vou colocar até alguma lista de outros, inclusive muito potentes, gratuitos, que por vezes demandam de um poder computacional de processamento grande. Pode falar, Geraldo, você tinha levantado a mão? Não, era só uma... Jorge, era só uma... É uma coisa que eu, vendo os encontros que a gente fez, é uma coisa que eu acho que agora eu sei que talvez eu devesse ter falado no início, que é o seguinte, que eu estou vendo ali a Fernanda falando ali da angústia, né? E nós fizemos 6 encontros, e desses 6 encontros, 5 foram ferramentas, né?
E só que, por exemplo, a edição de vídeo, ela tem que, tudo que a gente falou até agora, ela tem que vir de algum conteúdo que seja um objetivo de aprendizagem, e no objetivo de aprendizagem, a gente chegar e pensar assim, tá, nesse objetivo de aprendizagem que eu tenho, o que é a coisa melhor a fazer? Pode ser que seja uma aula expositiva, pode ser que seja um vídeo, pode ser que seja um podcast e tal. Só para isso, né? Porque, assim, para a gente não ficar ansioso em dominar ou não uma ferramenta. Porque se a gente dominar o objetivo de aprendizagem, depois ferramenta tem, assim, trocentas, né? Felizmente. Era só esse recado aí. Exato, eu concordo, né? Então, o intuito de mostrar várias possibilidades é mais de abrir a cabeça e saber que existem essas alternativas. A gente, igual eu falei, a gente cai na docência muito de paraquedas e foi julgado para o ensino remoto da mesma forma, né, em decorrência da pandemia. E aí é importante a gente abrir a cabeça para isso e tentar explorar. E aí, igual você colocou, ferramenta é um detalhe. E, felizmente, essas ferramentas, cada vez elas se tornam mais práticas, né, e intuitivas. Claro que, às vezes, ainda mais que eu fiz questão de pegar várias vertentes, né, inclusive até para celular, e você coloca, insere eles, para quem nunca mexeu, assim, nunca viu, pode assustar, mas é pegar uma, testar e ver qual que se adequa melhor. O Thiago Oliveira ali colocou que o Handbrake é ótimo para diminuir o tamanho de vídeo, né? E uma coisa também que é legal dessas capacitações, Geraldo, é exatamente isso, né? A gente poder trocar com experiência. Então, como a gente aprendeu meio na prática, então essas trocas práticas de possibilidades são muito, muito valorosas. Eu já estou até salvando aqui, Thiago. O Nilo colocou aqui, muito obrigado, palestra objetiva e prática. Eu te agradeço, Nilo. Depois eu vou deixar ela salva ali, né? E aí a gente colocar essa prática assíncrona para quem não tem costume com esses recursos, poder utilizar. Então, mais importante do que observar é praticar. Eu gosto muito desses desafios, assim. Então, a gente pegar e tentar utilizar ele para ver o que pode complementar ou não. E tem alguns recursos que, igual eu coloquei, que são bem acessíveis, assim, tipo o próprio YouTube. Quer dizer, é algo que, em geral, a gente já está tendo que lidar com ele na prática do dia a dia e acaba direcionando por causa disso. Outra coisa Pessoal, também é o próprio YouTube como fonte de aprendizagem, né? Certamente todos esses softwares que você falou e que foram falados aqui também com as contribuições aí no chat, né? Certamente tem vários tutoriais lá no YouTube falando de como é que usa, o que tem de bom, o que tem de ruim, né? Exatamente. Assim, é difícil eu lembrar alguma coisa que eu procurei no YouTube e não encontrei. Verdade, verdade. Então, inclusive isso é uma possibilidade que é potencializada agora com a internet, né, e com esses ensinos remotos. Então, a melhor forma de aprender um recurso desse é mexendo, e o que precisar, muitas vezes já tem tutoriais e cursos, né, disponíveis na íntegra, assim, online, que pode ajudar muito nesse aspecto. Fernanda, o YouTube ele tinha esse recurso de juntar vídeo, ele retirou. Atualmente ele só permite cortar partes. Então a parte de juntar mais de um, ele atualmente você não consegue. Esses recursos, principalmente os online, eles são bem dinâmicos. Então pode ser que ele implemente novas ferramentas, mas atualmente não. A Cláudia perguntou assim, como que faz para gravar aula falando e outra janela pequena com os slides? Tá, Cláudia? Aqui eu tenho dois instrumentos que são muito interessantes. Eu me foquei muito em editor de vídeo. Então, você tem um que é para editar. Editar seria preparar para publicar, ou seja, preparar para poder passar para os alunos. Outros recursos são para gravar. Alguns recursos fazem os dois juntos, mas eu uso em separado. O programa que eu uso chama OBS Studio. Depois eu acho até interessante, já que a gente está discutindo sobre recurso tecnológico, porque a gente está forçado a empregar esse, a gente fazer, às vezes, talvez, não precisa ser síncrono, mas assíncrono, um só sobre recurso para gravação. Ele permite toda essa configuração para esse direcionamento. É um programa gratuito, tá? Eu vou até colocar o nome dele aqui, e
e ele é muito prático. Ele permite tanto a gravação quanto a transmissão em streaming, que a gente chama, por exemplo, pelo YouTube. Então, eu usei um programa para gravação que chama OBS Studio. Pode falar, Geraldo. Mas eu queria sugerir uma coisa mais simples ainda. De repente, você usar o recurso do próprio PowerPoint. De repente, se você quiser compartilhar aí, se você quiser fazer aí, ou então eu faço aqui. Abrir eu consigo compartilhar aqui. Recurso. Sabe, Cláudio? Porque o PowerPoint já te deixa fazer isso. Você narrar um slide e aparecer a carinha. Você quer fazer isso? Sim, eu vou colocar aqui só para demonstração. Eu estou com o slide aberto até da qualidade, é bom que eu vou colocando alguns slides aqui da qualidade. Se você quiser complexar. Falou que fica pesado. Isso, Luciana, mas ele fica pesado tanto no PowerPoint quanto no OBS. Qualquer coisa que você colocar vídeo sempre vai pesar. Não é o fato de você fazer no PowerPoint vai ficar mais ou menos pesado. Qualquer ferramenta que você utilizar, se você acrescenta vídeo em alguma coisa, ele fica pesado. No PowerPoint, o que você pode fazer é isso, gravar em 720, ou então depois usar um software, né, para você reduzir. O PowerPoint, ele fica um pouco... Eu já tive essa impressão também, Geraldo, que ele fica um pouco maior do que outros gravadores, por isso que eu utilizo o OBS. Mas em termos de praticidade, o PowerPoint é muito bom. Você clica aqui, apresentações de slides, gravação de slides, iniciar a gravação. Ele vai colocar essa tela aqui, que se permite ir gravando. Tem um outro formato... Você tá com qual PowerPoint aí? Jorge, entra no recurso, entra na gravação. Aqui não está o 386. Esse aqui não é o 386. Você está com o 386 aí? Deixa eu compartilhar aqui, então, que aí eu faço. O que acontece do PowerPoint vai depender da versão que você utiliza. Eu, particularmente, acho essa 356, desculpa, o 356 o mais prático para essas gravações. E igual o Geraldo colocou, ele já coloca a tela automaticamente. Pode colocar aí, Geraldo. Deixa eu compartilhar. E aí, pessoal, tem uma coisa que eu falei em outro dia, assim, cada um usa a ferramenta que achar melhor. É porque como o PowerPoint já está na mão de todo mundo, se você tiver que começar a usar, começa pelo PowerPoint. Depois que você acostumou, aí você vai lá para o OBS e tal, porque senão você vai assustar com o OBS. Ele não é tão amigável para quem não conhece ainda. Depois que você já aprende a fazer, é sensacional. Mas se tiver que fazer, deixa eu fazer uma coisa para começar a fazer, né? Não sei se o George concorda com o que eu estou falando, mas... Concordo, e eu vou colocar uma outra sugestão, né? Que eu acho que vocês estão vendo a minha tela aqui. Desculpa, está aparecendo aqui. Vocês estão vendo uma tela que tem um fluxograma e tal? Sim. Está dando para ver, né? Aí o seguinte, eu venho aqui, ó, onde tem apresentação de slides, pode ser em outro menu, vem aqui, apresentação de slides e apresentação. Então eu vou colocar aqui. Peraí, deixa eu tirar a minha outra tela aqui, senão vai dar errado. Bom, agora vai dar. Então, assim, eu venho aqui, ó, gravar a apresentação de slides, fica nesse menu aqui, apresentação de slides. E aí eu vou colocar gravar o slide. E aqui, ó, eu tenho onde tem essa câmera. Se eu ligo aqui a câmera, aí ele vai aparecer. Não está aparecendo aqui agora, porque a minha câmera essa câmera que eu estou usando aqui agora, ela está desabilitada. Mas é só você clicar aqui, onde tem ativar a câmera, aí vai ficar o quadradinho do seu rosto aqui. Vai ficar o quadradinho, igual estava ali do professor George. Se você quiser algum slide em que você não quer aparecer, basta clicar nesse outro aqui do lado, né? Que tem esse símbolo de um avatarzinho aqui. Então é isso, é só chegar aqui e clicar. Aí vai Geraldo, aparecer... Não está aparecendo. Nem o PowerPoint? Só o seu PowerPoint está. Mas esses pontos que você está colocando não tá aparecendo, projetando.
Não, mas então, a câmera aqui está aparecendo, onde está escrito ativar câmera? Está dando para ver? Não, Ou não? não. Deixa eu tentar fazer. Está aparecendo o PowerPoint com o mouse parado. Parece que travou, não sei. Então... Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui que aí vai ficar... Eu já sei o que eu vou fazer. Pode ver se tem mais alguma pergunta aí, Jorge. Tá. E aí eu vou aproveitar, eu vou colocar uma dica aqui que a Cláudia Lodge e o Oswaldo colocaram aqui, que eu acho que é muito prática, tá? Gravar pelo Zoom ou pelo próprio Ava, quer dizer, essa aula aqui está sendo gravada, e aí ela pode ser liberada. E o Zoom, você pode fazer da mesma forma. Então, você abre uma janela com só você, né, em vez de ser uma conferência com várias pessoas, e aí você grava aquela aula que você vai expondo. Então, você faz como se fosse uma aula para você mesmo, mas gravada, e aí você já utiliza isso. Eu acho que essa é a forma das formas mais práticas, né, que a gente pode pegar para poder gravar para quem não tem familiaridade com esse recurso. E é muito prático, assim, ajuda bastante, assim. Jorge, tá dando para ver uma tela aqui do... Não, travou sua janela, não está aparecendo, só o PowerPoint travado. Entendi. Não. É que essas coisas de tecnologia me deixam atrapalhado, sabe? Bom, e agora? Tá dando para ver uma tela? Sim, agora apareceu. Sim. Então é o seguinte, essa aqui é a tela de gravação lá do PowerPoint. E aí tem aqui, ó, esse ícone que é uma câmera. Quando você clica aqui nessa câmera, aí aparece o seu rosto aqui, aparece a janela da sua câmera. Então, na hora de você gravar, né, você vai gravar, narrar o slide, por exemplo, e aí vai aparecer você narrando o slide aqui do lado. Se você quiser parar, você vai e... Se você quiser parar de aparecer a sua imagem daí para frente, é só clicar aqui. Se não, você clica nesse outro ícone que tem do lado, que é um avatar, e naquele slide específico só aparece o slide, não aparece você. Mas é só isso. É só chegar e clicar aqui onde tem essa câmera, e aí aparece um quadradinho aqui com você. Perfeito, Geraldo. Boa. Então, assim, é o que o Geraldo colocou anteriormente, existe uma gama de ferramentas, não precisa usar todas, tá? Aqui na discussão a gente vai colocando opções, porque às vezes a pessoa pode ter mais facilidade com uma ou com outra. Aqui foram colocadas algumas perguntas, mas como o chat foi correndo rápido, às vezes se passar alguma, pessoal, repete. A Cláudia tinha perguntado aqui se é possível subir o vídeo do Zoom para o Ava. É possível, tá, Cláudia? Você vai, quando termina o vídeo, ele vai gravar no seu computador e aí você sobe para o YouTube e coloca o link no Ava, tá? Então você precisa só ter acesso a ele. Ou então você pode gravar no Zoom nas nuvens, você vai baixar e upar, né? Colocar ele no Ava, mas é possível sim, tá? Então o que eu vejo é assim, né? Dito que há diferentes programas e há diferentes graus de habilidade, você tem que ver qual que você se identifica melhor. Não precisa mexer em todos, tá? Que como é uma discussão, né, uma capacitação, é interessante a gente ver possibilidades, que aí você vai poder ver o que é mais propício, o que é mais prático para você. Você quer... A Cláudia colocou assim, eu não consegui colocar outro vídeo na aula no PowerPoint. Você fala, inserir um vídeo dentro do PowerPoint? Você consegue mostrar aí, Geraldo? Quer que eu mostre aqui? Tá sem o microfone. Geraldo, a gente não está te escutando. Tá sem o microfone, Geraldo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, essa pergunta da Cláudia Caciquinha é bem interessante pelo seguinte. Eu, por exemplo, eu nunca coloco vídeo dentro do PowerPoint, porque aí sim ele fica muito pesado. Quando é uma aula presencial ou uma aula síncrona, eu paro a minha apresentação e rodo o vídeo.
Agora, se é para mandar para os meninos, eu prefiro também mandar 2 arquivos, até por conta daquele negócio, né? Depois de 20 minutos, ninguém presta muito mais atenção. Então, se eu tiver uma aula que tenha, por exemplo, 30 minutos, e dentro desses 30 minutos tiver um vídeo de 10 minutos, eu prefiro mandar 3 arquivos, até para quebrar um pouco de um para o outro, tá? Então, assim, o PowerPoint até deixa, mas eu não costumo colocar vídeo dentro de apresentação do PowerPoint por conta disso. Mas vamos lá. Você quer mostrar aí, Jorge? Vou só mostrar aqui a possibilidade, mas assim, atentando para a questão que o Geraldo colocou. Então, para você poder colocar vídeo, né? Está visualizando minha tela? Você vai vir nessa aba aqui em cima, inserir vídeo. E aí você pode pegar um vídeo online, colocando o link, ou vídeo do seu próprio computador. Então você procura aqui em que pasta que ele está e o vídeo vai ser inserido. Na verdade, assim, para o PowerPoint, da mesma forma que você coloca uma figura, você pode colocar som ou pode colocar imagem. Para ele é mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que você pode configurar nele é se o vídeo vai rodar direto ou se o vídeo vai esperar você clicar para rodar. Mas isso também ele deixa configurar. O grande questão do vídeo é o tamanho do arquivo, né? E, na verdade, ele tem outras questões por trás, assim, que às vezes gera algum conflito. Então, por isso que tem que às vezes é até interessante conhecer essas particularidades do processo para poder não ser pego de surpresa, né? Os vídeos dele, além do tamanho, ele tem o formato, né? A taxa de frequência, então tem alguns aspectos que pode dar conflito em um ou em outro programa, dependendo de como que ele é feito. Exatamente, porque aí, formato de vídeo, do mesmo jeito que, por exemplo, quando a gente usa figuras, né, os formatos mais comuns é JPEG e GIF, por exemplo, aí, mas tem TIFF, tem uma centena de formatos, né? Mesma coisa com vídeo. Os mais comuns é MP4, mas tem AVI, tem WVM e tal. E cada um desses tem uma versão. Então, na verdade, assim, a melhor opção que a gente tem hoje em dia é você deixar esse vídeo em algum lugar na internet e mandar o link ou apresentar o link. Porque quando você coloca o arquivo, você está aumentando muito a possibilidade de incompatibilidade da versão do codec, que é enfim, da codificação em que esse vídeo foi feito, da versão, e aí você junta que você vai mostrar isso dentro do Collaborate, ou do Zoom, ou do Google Meeting, ou do Teams, você está aumentando a possibilidade de coisas que vão dar zica. Então, assim, quanto mais simples a coisa for, melhor, né? Então, por exemplo, se tiver um vídeo em MP4 e for apresentar separado do PowerPoint, você aumenta muito mais a sua chance do que você embutir isso aí. E se ele tiver lá na internet, melhor ainda, porque qualquer coisa que rodou lá no YouTube, certamente vai rodar na sua aula ou alguém vai ver. E ainda tem uma outra variável, que foi uma coisa que eu fui vendo aí ao longo do tempo, assim, como eu uso o computador desde a época do byte lascado, há 33 anos, o meu paradigma é usar computador. E o dos meninos, não sei como é que é o de vocês, é usar smartphone. E tem um monte de coisa que a gente faz que fica legal numa tela de computador, que no smartphone ele acaba se perdendo. Ou dá erro, ou fica ilegível e tal. Então, assim, quanto mais simples for o que você gerar, melhor vai ser o resultado lá na ponta. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, a gente aqui em casa tem a suíte do Adobe. E aí a gente tem um software aqui chamado Adobe Premiere, que dá para você fazer um vídeo assim, padrão cinema. Só que o arquivo que eu vou gerar, só quem vai assistir vai ser eu, porque eu não vou conseguir fazer com que 200 alunos com 200 equipamentos diferentes consigam ver, né, que vai ser o meu objetivo. Só para reforçar um pouco, assim, quanto mais simples o arquivo ficar, né, mais fácil vai ser, melhor vai ser a amplitude das pessoas que vão conseguir assistir. Isso. A Cláudia perguntou aqui, diferença salvar MP4 e MOV. São formatos de arquivos, de renderização e compactação. Então, você tem que pensar que um vídeo são várias frames, né, que vão sendo colocados em sequências. E o formato de montar o arquivo, eles são diferentes dependendo do formato do arquivo que é colocado. O MP4, em geral,
ele é mais difundido, então você tende a ter menos conflitos. E também ele tende a ter uma diferença no tamanho dos arquivos, então eles tendem a ser mais aceitável no P4. Bom, eu queria só se for ter pergunta, pessoal, pode colocando, igual eu coloquei. Acho que esse que é o ponto para a gente poder ir discutindo. Eu queria só retomar algumas pontas de edição que eu acho que são pontos-chave assim, para a gente poder direcionar. Se estamos compartilhando slide, a Karina foi gravada. Tem alguma forma de configuração que permite na gravação deixar slide também, a Karina, professor? Fernanda, em termos de computador e sistema, você consegue fazer qualquer coisa que você precisar. E às vezes você pode fazer adaptações para poder alcançar isso, tá? Uma forma que você pode pegar para poder aparecer a cara, se o sistema não estiver pegando automaticamente, pode ser a gravação externa, por exemplo, utilizando o OBS Studio. Então, você vai fazer um backup daquela gravação, que aí você consegue colocar da forma que você achar mais propícia, tá? Então, assim, tem recursos que podem fazer isso se o sistema não contemplar. Perfeito? Bom, só pegando alguns pontos assim que eu acho que são os mais importantes assim em termos de edição, tá? Só conceitualizando assim, que edição simplesmente seria preparar para publicar, para disponibilizar o vídeo. E quais que seriam os principais recursos que eu acho assim que podem ser ajudar o professor assim de uma forma geral para as aulas que a gente precisa? Cortar. Então assim, muitas vezes tem alguns trechos que você acha que não ficou muito bom, e isso é bem interessante, ou, igual eu coloquei ali, né, para tornar os vídeos menores, né, eu achei muito interessante o trabalho de conclusão, não foi só do Matheus, não teve outras pessoas que participaram, na hora que eu fui gravar o vídeo eu lembrei dele, mas foi um grupo que mostrou um trabalho muito interessante, mostrando as estatísticas. A taxa de retenção de vídeos maiores chegava a menos de 40%, 30%, ou seja, a maior parte dos alunos não estava assistindo. E se a gente entende que a educação não é simplesmente transmitir o conteúdo, pensar formas que tenham maior aceitação é interessante. Então, cortar, que é um recurso assim, relativamente simples que o YouTube pode fazer, ele pode ser bem propício para isso. Então, editar é decidir que cena ou parte você vai querer apresentar. Isso é edição de vídeo. E aí o corte já é uma ferramenta muito grande para quem não mexe com outros recursos, né? Além disso, você pode pegar outras ferramentas assim bem práticas, né, como efeitos, transições, sons, músicas, né, texto. Isso tudo pode complementar, mas isso é um plus. Eu acho que o essencial é o básico e às vezes com recursos simples, igual o YouTube, você consegue direcionar isso. O Tiago colocou aqui também divide as aulas em 2, 3. Fica bem melhor, né, Tiago? Uma coisa que eu achei super interessante, né, isso nem faz parte da edição de vídeo, né, acompanhar essas estatísticas de visualização. Algumas surpreendem, né? O que eu percebo dos meus vídeos é que não tem um que a turma toda assiste, né? E a taxa de retenção realmente ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional à duração. Quanto maior, menor a taxa de retenção. Então a gente potencializar isso aqui para poder otimizar ao máximo as aulas. Perfeito? Então, com relação aos instrumentos e recursos, né, eu vou colocar esses aqui que eu coloquei, depois disponível ali no Avo, né, isso não restringe a só esses. Então, aqui mesmo, né, vários professores já colocaram outros que utilizam e está ótimo, né, você consegue resolver e atender para o que ele precisa para a construção da aula, isso é excelente. A Numa está perguntando aqui por que ela está aparecendo. Tem um quadradinho, Numa, em cima, né, na parte preta, que você pode mudar a disposição do vídeo. E aí ele consegue adequar a forma que ele apresenta o vídeo aqui no Ava para você. Mais algum ponto, Geraldo? Eu acho que foi isso, Jorge. Eu acho que tá excelente. E, pessoal, mais alguma questão? Tem que aproveitar o professor Jorge, que ele é ninja dos 7 cortes nesse tema.
Tem professores aqui que são muito bons e aprendem na prática. Pessoal, agradeço muito aqui, tá? Eu vou só reiterar aqui. Vou falar que do eu acho que isso questionário, aqui... vou colocar... Desculpa, Jorge, te atropelei. Só antes do questionário, Geraldo, do questionário também, mas que eu vou colocar uma segunda parte dessa capacitação que vai ser assíncrona, né? Que vai ser possibilitar utilizar algum desses recursos. Eu vou colocar as listas lá para você tentar praticar. Eu acho que, idealmente, um formato igual esse... talvez para grupos menores de tutoria, pode ser interessante que você vê que as dúvidas são as mais diversas, e é justificável, né? Mas como a gente tem essa capacitação que abrange muito, a gente pensou como estratégia contornar isso aqui, tentando ter essa parte assíncrona. Tentem mexer, dúvidas, coloquem lá no fórum para a gente poder ir discutindo, que eu acho que a gente aprende na prática, né? E aí o outro ponto aqui, que o Geraldo ia até colocar, Geraldo, eu vou até retomar para você, um questionário que a gente vai colocar aqui para poder discutir sobre as capacitações. Então, é algo que a gente entende que é muito importante, né? Apesar da gente estar sempre reciclando, estudando, aprendendo, o ensino ele é dinâmico e é importante a gente refletir sobre ele, que isso nos motiva a até querer fazer melhor. Então, pensar quais capacitações a gente pode planejar ano que vem, se tiverem sugestões, né? Eu já vi tema aqui que eu achei bem interessante, propriedade intelectual, acho que isso é super importante de ser dita, né? Mas tem muitas pessoas que têm ideias que vão complementar muito nisso, né? Então, o Geraldo está colocando o questionário aqui, eu vou colocar lá também o link no AVA, mas não deixe de preencher, porque isso aqui ajuda nessa construção. Desculpa, Geraldo, pode retomar aí. Não, era isso mesmo, Jorge. Era exatamente isso, né? Que assim, me parece, quero crer que esse ciclo de 2020 deu certo. E ele deu certo porque vocês, professores, colegas, aderiram. E aí a gente precisa, né, de ver o que é que de 2020, nesses 5 anos que a gente fez, o que deu certo, o que não deu, o que dá para melhorar, e sugestões para 2021. Porque aí a gente já vai, a nossa ideia é a gente iniciar 2021 já com uma agenda de, não sei, talvez 6 encontros no primeiro semestre, por exemplo. A gente já tem algumas coisas em mente, algumas coisas saíram desses próprios encontros nossos, mas é fundamental vocês entrarem aí nesse formulário, é um formulário rápido, acho que 5 minutos, 10 minutos no máximo, vocês vão conseguir resolver. E essa avaliação para a gente é muito importante, e sugestões também para 2021 são fundamentais. Perfeito. Obrigado pelas palavras, eu estou vendo aqui os agradecimentos, eu agradeço muito, assim, eu fico muito feliz com esses encontros, troca, né? Ainda mais nesse período de pandemia que a gente está tão difícil ver um ou outro, discutir, poder conversar, fico muito grato, assim, pelo retorno aqui, e vamos planejar a forma de capacitar cada vez melhor, né? E estruturar isso, que eu acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? Na educação. Obrigado, pessoal. Bacana, já tem 2 respostas lá no questionário, isso é bom. Beleza. Gente, obrigado pela participação. Jorge, obrigado, parabéns, foi super bacana. E ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Abraço.